Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, vou apresentar para vocês mais um modelinho de barrado em crochê para panos de prato. Será o barradinho aí de número 160, que eu fiz ele na cor lilás. Hoje nós vamos aprender a fazer este lindo cacho de uva aqui. Eu achei ele maravilhoso, tá? E vou passar as informações aí para vocês, tá, pessoal? Então, eu fiquei aqui com 3 motivos. O meu pano sempre eu trabalho no tamanho de 50 por 70, que eu acho um tamanho bom aí de pano de prato. E eu fiquei aqui com 16 centímetros largura aqui do meu barrado, isso para a linha de tex com 51 100% algodão, tá, pessoal? Eu fiquei aqui com um total de 29 carreiras, tá? Lembrando que a gente trabalha até a 18ª aqui, carreiras de ida e volta. A partir da 19ª carreira, a gente trabalha um motivo de cada vez, porém, nós não cortamos o fio, tá? A gente trabalha aqui a primeira ponta do motivo, depois a gente vem para essa, tudo com fio inteiro, sem cortar. Mas na videoaula aí eu dou dicas também para você fazer cada motivo aqui separado com a técnica de cortar a linha, tá? Para quem tem dificuldade de acompanhar esta técnica que a gente não corta o fio, certo, pessoal? Então, este trabalho ele é múltiplo de 22 caseados mais um caseado. Então, eu usei 3 vezes 22 aqui, 22 aqui, 22 caseados aqui, e aqui um caseado no final para poder as extremidades ficarem iguais, tá bom? Aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação de material, a agulha que eu utilizei, tá? E vou também deixar outras quantidades de caseados, tá? Para você fazer talvez só 2. Aqui no caso eu fiz com 3, aí vou deixar com 4, com 5, tá? Mas aí você vai somando ou multiplicando 22 e sempre a gente precisa de mais um aí no final, tá bom? Então, pessoal, estas seriam as informações do barradinho que nós vamos aprender hoje. Se você já gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, mais uma vez eu agradeço a todos que se inscreveram aí no canal Eli Crochê Artesanato, que compartilharam os vídeos, tá? E também que vocês me deram aquela ajuda, né? De assistir pelo menos um anúncio aí dentro do vídeo na hora que ele está sendo reprisado, tá? Está sendo passado, tá, pessoal? E deixa aqui seu comentário abaixo do vídeo, terei o maior prazer em responder para vocês. Eu gosto muito de ler quando vocês me escrevem, aí eu fico sabendo do resultado, né? Um feedback aí que vocês me passam quanto ao trabalho que eu trago aqui para vocês no canal. Então, pessoal, essas seriam as informações. Vou aqui organizar a mesa e já volto para a gente começar a fazer este barradinho de cachinho de uva que eu amei. Eu achei ele muito lindinho, tá?
E lá na minha playlist eu tô deixando separado, tá? Os barradinhos de fruta, os barradinhos de borboleta. Ainda vou fazer os de flores ainda para ficar mais fácil para vocês acharem aí o barrado que vocês queiram fazer, tá bom? Então, agora eu vou arrumar aqui e eu já volto. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Meu caseado é separado por 2 correntes. Vamos subir 3 correntes dentro do caseado. Façam 2 pontos altos e 1 ponto alto na base. Então, 4 pontos altos para o nosso canto de borda. Agora, 2 correntes e 1 ponto alto sobre o ponto de base aqui do caseado. Então, nós vamos fazer quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, até o penúltimo caseado aqui da lateral do nosso pano. E depois vamos fazer aí o cantinho de borda, que é igual esse que nós acabamos de aprender, lá no final. Então, aqui eu fiz por toda a extensão os quadradinhos vazios, no finalzinho aqui, ó, os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, subam 3 correntes, vira o trabalho e repitam os 3 pontos altos aqui de base. Pessoal, nós vamos precisar aqui de mais uma carreira de quadradinhos vazio. Praticamente vamos repetir tudo que acabamos de fazer na primeira carreira. E lá no finalzinho a gente repete novamente os 4 pontos altos, tá? Então, ó, a gente veio pro lado avesso do pano, fazendo 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. Então, vamos trabalhando assim até o final e lá façam também os 4 pontos altos aí para terminar a segunda carreira. Pessoal, então aqui eu fiz a segunda carreira, repetindo a primeira aqui, conforme explicado no bloco anterior, fiz até o finalzinho e coloquei os 4 pontos altos. Para a terceira carreira, já fiz as 3 correntes, virei o pano, já trabalhei meu cantinho de borda, que são mais 3 pontos altos aqui, conforme explicado no início. Agora aqui, pessoal, olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, cada um aqui separado por 2 correntinhas. Aqui, ó, né, já contando com esse ponto que eu fechei este quadrado, eu fiz mais um aqui dentro, mais outro e um aqui na base. Então, eu fiquei com 4 pontos alto aqui. Depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes. E aqui também, ó, eu fiquei com 4 pontos alto. Isso aqui, pessoal, é um galho de uva que nós vamos fazer. E aqui é o início aqui do talinho, né? Para poder a gente começar com as folhas, depois fazer a fruta. E de um intervalo de uma uva para outra, aqui eu tenho que fazer 15 quadrados vazio. Então, aqui eu já fiz meus 15 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes. E assim que eu fiz os 15 quadradinhos vazio, eu faço ali, novamente, os 4 pontos altos, 2 correntes, aí eu vou trabalhar 5 quadradinhos. Aqui é um quadrado, sempre façam 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, até ficarmos aqui com 5 quadradinhos. Aqui eu já tenho 4, vou fazer mais um aqui. Aí, depois que eu fiz os 5 quadrados, eu repito os 4 pontos altos e a partir daqui, ó, você vai repetir de novo, ó, 15 quadrados vazio. Tá? Depois volta e faz essa sequência. O meu vão dar 3 cachos de uva, tá bom? Então, é só fazer essa sequência que eu já volto. Aqui, pessoal, eu terminei a terceira carreira, conforme eu expliquei para vocês. Aqui ficamos com 7 quadrados vazios, 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, 4 pontos altos. Na divisão de um motivo para o outro, ficamos com 15 quadradinhos vazios. E assim eu fui fazendo até o finalzinho. Aqui também terminamos com
os 7 quadradinhos vazios, tá? Este trabalho, o início e o final, eles ficam iguais. Para a quarta carreira, já fiz as 3 correntes, virei o meu pano. Aqui eu já trabalhei mais 3 pontos altos, repeti novamente os 7 quadradinhos vazios, tá? Aqui, ó, coloquei ponto alto sobre ponto alto e esse quadradinho de base eu acrescentei, ó, 2 pontos altos e um aqui na base. Então, eu fiquei com 7 pontos altos, 3 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. E aqui, pessoal, como é o contrário aqui da nossa folha, ó, primeiro aqui eu coloquei um ponto alto, né, para fechar esse quadrado, depois 2 pontos altos aqui dentro, e completei aqui o restante dos pontos. Também fiquei com 7 pontos altos. Aqui se repete os 15 quadradinhos de novo. Aqui eu vou fazer um pouquinho com vocês. Então, eu já adiantei, ó, os 4 pontos altos aqui. Aí, eu faço mais 2 aqui dentro, ó, para quem não tem experiência, né? Ó, 2 pontos altos aqui dentro e um na base, para a gente completar 7 pontos altos. Aí, eu faço 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, porque nós precisamos, igual aqui, ó, o primeiro exemplo, de 3 quadrados vazio. E o próximo quadradinho nós preenchemos com 2 pontos alto e completa aqui o restante dos pontos. Aí, vamos ficar com 7 pontos alto aí, tá, pessoal? Então, eu vou fazendo de vocês. E daqui a pouquinho eu volto, sempre vou vir aqui um pouquinho com a próxima carreira adiantada para o vídeo não ficar muito longo. Acaba ficando, mas eu prefiro já trazer meio que já feito e explicar para vocês, tá bom? Bom, pessoal, aqui então eu terminei a quarta carreira conforme expliquei no bloco anterior, fazendo a distribuição dos pontos, fui fazendo até o final. Depois aqui dos 7 pontos alto, eu fiquei com 3, 6, 7 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a quinta carreira, já subi as 3 correntinhas, virei o meu trabalho, aqui eu já dei uma adiantada para poder explicar. Então, depois que eu virei, eu já fiz mais 3 pontos altos aqui no canto, fiz 2 correntes e fechei um quadrado vazio. Aqui, pessoal, eu tenho um total de 16 pontos altos, tá? Então, como eu já tinha colocado um ponto aqui na base da carreira anterior, eu acrescentei 2 aqui dentro do quadradinho. Um na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho. Então, para cada quadradinho desse aqui, eu coloquei 2 pontos altos e completei com os de base aqui. Então, eu fiquei com 16 pontos altos, fiz 2 correntes e fechei mais um quadrado vazio. Aqui eu já fiquei com 10, tá? Ó, completei os 7 pontos, né, da carreira de baixo aqui e aumentei aqui, ó, mais 1, mais 2 e mais 3 pontos. Então, eu fiquei com 10 pontos aqui, um quadrado vazio aqui, 2 correntinhas, fechei aqui o meu quadrado vazio, aqui também 10 pontos, que é o lado oposto aqui do galho da uva, tá? Aqui o quadrado vazio, que já é repetição, e deste lado aqui eu coloquei também os 16 pontos alto aqui, tá? Sempre 2 pontos alto dentro dos quadradinhos dos trabalhos que eu trago aqui para vocês, tá? E na divisão aqui, ó, 3 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. E aqui, pessoal, já repete aqui, ó, este lado aqui do trabalho, que é uma folha que vai sair, tá? Da uva. Então, só repetir, olhar aqui como é que eu coloquei os 16 pontos altos, essa sequência aqui, e vocês vão fazendo desta maneira. Então, a carreira de número 5 aqui já ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês. Qualquer dúvida, só volta um pouquinho na explicação, e assim eu fui fazendo até o final. Depois dos 16 pontos altos, eu fiquei com um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a sexta carreira, já fiz 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos para fazer o meu canto de borda. E aqui, pessoal, eu adiantei 2 quadradinhos vazios, vou ampliar aqui. Então, aqui, ó, nós ficamos com 2 quadrados vazios. O segundo quadradinho, eu fiz 2 correntes
E contei 1, 2, no terceiro ponto de base, eu fechei o quadrado aqui, tá? A partir desse ponto em diante, fiquei com 16 pontos alto aqui dentro deste quadrado de base também, ó. Coloquei um ponto, 2 pontos e fechei aqui, 16 pontos alto. Aqui eu fiz 2 correntes, contei 1, 2 no terceiro ponto de base, fechei um ponto alto e coloquei aqui o restante para completar 7 pontos no total. 2 correntes, fechei aqui o quadrado vazio, aqui eu coloquei 7 pontos alto. 2 correntes, aqui ó, eu coloquei um ponto alto para fechar este quadrado, e aqui eu coloquei um ponto alto, 2 pontos altos, e assim eu fui completando também para ficar até com 16 pontos, e aqui no finalzinho 2 correntes, e no terceiro ponto de base fechei um quadrado vazio. Então, aqui é um motivo já pronto. A partir desse aqui agora, vocês vão fazer nos demais. E na divisão aqui, pessoal, a gente fica com 5 quadradinhos, tá? Então, aqui, ó, já é início deste canto aqui da nossa uva, tá? É só fazer do jeitinho que eu expliquei aqui nos demais desenhos aqui que deram no pano de vocês. Carreira de número 6 já ficou pronta, conforme explicado no bloco anterior. Dúvida é só voltar um pouquinho na explicação. E aqui no finalzinho, depois dos 16 pontos altos, fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a sétima carreira, subam as 3 correntes, vira o pano, já faz aí o cantinho de borda, que são mais 3 pontos altos. E aqui, pessoal, olha, a gente tá fazendo a folha, né, do cacho de uva. Então, aqui, ó, no início, eu fiquei com um quadrado, 2. O terceiro quadradinho, eu fiz 2 correntes. E no terceiro ponto de base aqui, ó, eu coloquei um ponto alto. A partir desse em diante, fiquei novamente com 16 pontos altos. Sendo que aqui dentro deste quadrado de base eu também coloquei, ó, 2 pontos altos aqui e um na base. Então, aqui eu tenho 16 pontos altos. Aqui eu fiz 2 correntes e no terceiro ponto de base, ó, 1, 2, 3, coloquei um ponto alto e completei o restante dos pontos. Fiquei com 4 pontos altos, aqui um quadrado vazio separado por 2 correntes. E aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4 pontos altos, 2 correntes, e aqui, ó, nesse último ponto de base, eu coloquei um ponto alto para fechar o quadrado. Depois aqui eu coloquei um ponto, 2 pontos, e assim eu completei no total aqui 16 pontos altos. E no finalzinho aqui, ó, 2 correntes, ponto alto no terceiro ponto de base. Aqui é a divisão de um motivo para o outro, aqui já ficamos com 2, 4, 6, 7 quadradinhos vazios. E aqui, pessoal, já é repetição lá do início da folha, ó. Essa parte aqui com os 16 pontos altos, aqui eu já estou dando início para fazer o segundo desenho aqui do nosso barrado, tá? Então, é só seguir essa sequência aqui, não tem erro, tá? Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo, conta os pontos e aí vão fazendo. Sétima carreira ficou pronta, conforme explicado no bloco anterior, aqui a colocação dos pontos. Aqui eu já adiantei uma carreira. Então, assim eu fui fazendo, pessoal, até o finalzinho. Depois aqui dos 16 pontos altos, fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a oitava carreira, já subi 3 correntinhas, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos. E aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Esse último quadrado aqui eu fiz as 2 correntes e aqui, ó, no terceiro ponto de base, fechei um ponto alto, completei aqui um total de 16 pontos altos. E dentro deste quadrado coloquei, ó, 2 pontos altos, tá? Sempre 2 pontos altos dentro dos quadradinhos de base, tá? E um aqui para fechar os 16 pontos altos. Aqui eu fiz um quadrado vazio, 2 correntes, fechei aqui o ponto, completei 2 pontos aqui e um aqui. Fiquei com 4, aqui um quadrado vazio. Aqui eu coloquei um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado e completei aqui até ficar com 16 pontos altos também. Aqui na divisão de um motivo para o outro, eu fiquei, ó, com 3, 6, 9 quadradinhos. Então, aqui, ó,
os 16 pontos altos já é esta repetição aqui, tá? Então, façam esta sequência aqui da carreira de número 8, que daqui a pouquinho eu volto e mostro ela pronta, tá bom? Carreira de número 8 ficou pronta conforme explicado no bloco anterior. Dúvida é só voltar um pouquinho na explicação. Aqui no final eu fiquei, depois dos 16 pontos altos, fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 9, já fiz as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz aí 3 pontos altos e adiantei os 4 quadradinhos aqui, tá? Repeti aí os 4 quadrados de base. Agora, nós vamos precisar aqui fazer mais quadradinhos. Então, vocês vão fazer 2 correntes. Conta 1, 2, 3, faz um ponto alto. 2 correntes, conta aqui, ó, 1, 2, 3, faz um ponto alto. Conta aqui 2 correntes, terceiro ponto de base, aqui um ponto alto. Nós temos que ficar com 2, 4, 6, 7. Aqui mais um quadradinho 8 e mais um quadradinho 9. Então, sempre contem o terceiro ponto de base e façam o ponto alto. Agora, aqui nós vamos colocar 2 pontos altos dentro, um aqui na base. Aqui a gente tem que ficar com um total de 10 pontos altos. Então, a gente completa aqui, ó, os pontos de base. E faz mais 2 pontos altos aqui dentro e um na base aqui. E do lado oposto também a gente tem que fazer os quadradinhos. Então, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto aqui de base, coloco um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, ó, uma correntinha, aliás, 2 correntes e fecha, né, assim, ó. 2 correntes, terceiro aqui, ó, ponto de base, faz o ponto alto assim. Então, ficamos assim, encerramos as folhas, né? Agora, a gente vai descer para começar a fazer as uvas. Então, do lado oposto aqui, a gente também tem que fazer os quadradinhos aqui vazio, tá? Então, ó, só continuar a fazer. Aqui, pessoal, ficamos com 9 quadrados vazios, ó, 3, 6, 9. Aí, nesse quadradinho aqui, ó, a gente faz um total de 4 pontos altos, porque vai ser a divisão de um desenho para o outro. E a partir daqui, você começa a repetir os quadradinhos. Eu vou estender aqui na mesa, deixa eu só fazer mais esse aqui. Olha, então, agora aqui, ó, depois desta marcação aqui, vocês vão fazer os 9 quadradinhos vazios, né? Chegando nessa parte, vocês vão colocar aqui os 10 pontos altos, depois vão fazer mais 9 quadradinhos aqui e vão depois repetir aqui, ó, os 4 pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui e já mostro, tá? Mas a sequência será esta aqui. Então, aqui, pessoal, a carreira de número 9 aqui ficou pronta, conforme explicado no bloco anterior. Então, eu fui fazendo por toda a extensão do meu trabalho. Aqui, depois dos 9 quadradinhos vazios aqui, ó, eu fiquei com 4 pontos altos. E para a carreira de número 10, subi as 3 correntes, virei o pano, fiz mais 3 pontos altos. Aí, aqui eu repeti, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios. E aqui eu coloquei um total de 10 pontos altos, ó, 3, 6, 9, 10 pontos altos, ó, um ponto na base, 2 pontos dentro do quadrado, um na base, 2 pontos dentro do quadrado, um na base, 2 pontos dentro do quadrado e um na base. Aqui eu fiz 2 correntes e contei 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto, 2, 3, 4 pontos altos. Fiz 2 correntes e coloquei aqui, ó,
no último ponto de base, um ponto alto, 2 pontos aqui dentro do quadrado, um ponto aqui na base, 2 pontos aqui dentro do quadrado, um ponto alto na base, 2 dentro do quadrado e um aqui na base. Então, desse lado eu também fiquei com 10 pontos alto aí, ó. 3, 6, 9, 10. E aqui na divisão, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios, 4 pontos altos. E do lado oposto aqui, pessoal, a mesma coisa. Vamos trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados vazios. E a partir daqui, ó, vocês vão colocar esses 10 pontos altos aqui e fazer essa sequência aqui do trabalho, tá? Eu vou fazer o meu e já mostro aí para vocês. A carreira de número 10 ficou pronta, dúvida é só voltar na explicação e assim eu fui fazendo por toda a extensão aqui do meu pano. Depois aqui dos 10 pontos altos, eu fiquei com 3, 6 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a carreira de número 11, já subi 3 correntes, virei aqui o meu trabalho. Já completei os 3 pontos altos aqui do canto de borda e repeti aqui os quadradinhos vazios. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 cada quadrado, separado por 2 correntes. Neste quadradinho de base, pessoal, eu acrescentei aqui, ó, 2 pontos altos, fiz todos os pontos de base e no quadradinho oposto aqui eu fiz também, ó, 2 pontos altos dentro e um aqui na base. Então, aqui eu fiquei com um total de 16 pontos altos, aqui eu fiz um quadrado vazio, aqui já é repetição desse lado aqui já são as uvinhas que estão se formando, também, ó, dentro desse quadrado, coloquei 2 pontos altos, coloquei ponto alto sobre ponto alto aqui, também coloquei 2 pontos altos dentro deste quadrado de base e um ponto alto aqui, ó, deste ponto de base. Fiquei com 16 pontos altos. E na divisão aqui, ó, eu fiquei com 5 quadradinhos vazios, 4 pontos altos, do lado oposto a mesma coisa nós vamos fazer aqui, tá bom? Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios e a partir deste quadradinho nós vamos começar a repetir esses 16 pontos altos aqui. Então, pessoal, a carreira de número 11 ficou pronta, fiz por toda a extensão aqui do meu pano, tá? Chegando aqui no final, depois dos 16 pontos altos, eu fiquei com 5 quadrados vazios, 4 pontos altos, e para a carreira de número 12, pessoal, eu repeti todos os pontos da carreira anterior, tá? Então, aqui, ó, eu fiquei com, vou virar o pano aqui, depois de ter feito o cantinho de borda. Aqui eu fiquei com 5 quadrados vazios, aqui os 16 pontos altos, um quadrado vazio e 16 pontos altos. Aqui 5 quadrados vazios, 4 pontos altos. Então, nós vamos só repetir tudo que nós fizemos aqui da carreira de número 11, tá? É só seguir todos os pontos de base. Carreira de número 12 pronta, que foi a repetição da carreira de número 11. Então, assim, eu fiz por toda a extensão do meu pano. Depois aqui dos 16 pontos altos, eu fiquei com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui eu já adiantei a carreira de número 13, já fazendo as 3 correntes, virando o trabalho, fazendo os 3 pontos altos. E depois adiantei também os quadradinhos vazios. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. O 6º quadradinho, eu fiz 2 correntes e aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base eu fechei ele, tá? Então, eu fiquei com 6 quadrados vazios aqui. Aqui eu completei um total de 10 pontos altos, fiquei aqui, 3, 6, 9, 10. 2 correntes aqui, ó, no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto, 2 correntes, fechei aqui outro ponto alto, 2 correntes aqui, 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto. Então, aqui são 3 quadrados vazios, aqui eu repeti os 10 pontos altos, igual ao lado oposto aqui. 2 correntes e fechamos aqui um ponto alto para fechar um quadradinho vazio. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios, aqui os 4 pontos altos, e do lado oposto aqui também, pessoal, vamos ficar com 6 quadrados vazios, e aqui é a mesma situação desse início aqui da nossa uva,
fazendo os 10 pontos altos. Depois aqui, ó, é só seguir essa sequência aqui que eu acabei de explicar. Então, a carreira de número 13 será esta sequência que vocês terão que seguir. Finalizei, então, a carreira de número 13, conforme explicado no bloco anterior. Aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos altos, fiquei com 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 14, já fiz as 3 correntes, virei o meu trabalho, fiz 3 pontos altos aí para fazer o cantinho de borda. Adiantei aqui, pessoal, 1, 2, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. E nesses 3 quadrados de base, eu fiquei com um total, ó, de 3, 6, 9, 10 pontos altos. Então, aqui, ó, nas bases, eu coloquei um ponto alto e dentro do quadradinho, cada um, eu coloquei 2 pontos altos, aqui 2 e aqui 2. Então, contando tudo aqui, eu fiquei com 10 pontos altos. Aqui, eu fiz 2 correntes e contei 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloquei o ponto alto. 2 correntes, contei 1, 2, no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto. 2 correntes, no terceiro ponto de base aqui, eu coloquei um ponto alto. Aqui, 2 pontos altos, um ponto na base, 2 pontos altos aqui dentro, um na base, 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Aqui eu também fiquei com 10 pontos altos. Aqui ficou a mesma situação aqui, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto. E aqui é uma outra uva que está começando a ser feita. A gente também fica com 10 pontos altos, igual o lado oposto aqui, tá? Sempre 2 pontos altos dentro dos quadradinhos e os pontos na base. Aqui na separação de um desenho para o outro, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios. E a partir daqui, pessoal, a gente já começa a repetir novamente aqui o início da uva, tá bom? Então, é só fazer dessa maneira que eu acabei de explicar, daqui a pouco eu já volto. Carreira de número 14 já ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui em cima eu já adiantei a carreira de número 15. Então, aqui, pessoal, ó, depois dos 10 pontos altos, fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Agora sim, carreira de número 15, já fiz 3 correntes, virei o pano. Já fiz aí o meu cantinho de borda, né, colocando mais 3 pontos alto. Depois fiz 2 quadradinhos vazios aqui, ó. E neste quadradinho de base, pessoal, eu acrescentei, ó, 2 pontos altos dentro dele, trabalhei aqui ponto alto sobre ponto alto, aqui coloquei 2 pontos altos e mais um aqui na base, tá, ó? Porque a gente, aqui no início eu fechei o quadrado, deu um ponto aqui, e aqui eu fechei mais um ponto para poder fazer um quadrado vazio aqui. Então, aqui eu fiquei com 16 pontos altos, aqui um quadrado vazio, aqui também, ó, utilizei 2 pontos altos aqui dentro desse quadrado, fiz todos os pontos de base, coloquei mais 2 pontos altos aqui, também com 16 pontos altos aqui no total. Aqui tá se formando uma uva igual essa aqui, tá? Então, depois eu fiz um quadrado vazio e aqui coloquei mais 16 pontos altos. Caso eu não fale, não mencione, são sempre 2 pontos altos dentro do quadradinho e o quadradinho vazio são 2 correntinhas de separação, tá bom? Aqui eu fiz 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. E aqui, pessoal, já coloco 16 pontos altos, igual aqui no início, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a carreira de número 15 e eu já vou voltar com a carreira de número 16 já finalizada, tá? Porque ela é repetição aqui da carreira de número 15, igual aqui neste momento aqui, tá? Então, aqui, pessoal, ó, é a carreira de número 15 que eu expliquei no bloco anterior para vocês, né? Que a gente coloca aqui 16 pontos alto, um quadrado vazio, 16 pontos alto, um quadrado vazio, 16 pontos alto e faz aqui a divisão de um motivo para o outro. Então, aqui eu trabalhei pelo lado direito, a carreira de número 15. O finalzinho aqui é igual lá ao início, né? Os 16 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aí, na carreira de número 16, é só subir as 3 correntes. Aí, você vira o pano aqui, ele vem pro lado do avesso.
E aqui a gente repetiu tudo de novo, ó, os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 16 pontos alto, quadrado vazio, e assim eu só repeti a carreira de número 16, tá? E agora, no finalzinho também, a gente termina com os 16 pontos alto, 2 quadrados vazios, 4 pontos alto. E na carreira de número 17, eu fiz também as 3 correntes, virei aqui o trabalho e fiz o cantinho de borda, adiantei aí dois quadradinhos vazios, deixa eu só arrumar aqui, ó, aí fiz os 2 quadradinhos vazios, aqui já é a carreira de número 17, aí a gente vem pro lado direito aqui do trabalho. A partir daqui, pessoal, eu preciso de mais um quadradinho, então eu faço, ó, 2 correntes e conto aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto. Aí, a partir daqui, a gente vai precisar de 10 pontos altos. Então, eu tenho 2 pontos altos. Ó, terminei os 10 pontos altos, 2 correntes. No último ponto aqui de base, ó, eu fecho com ponto alto, quadrado vazio. Aqui eu faço mais um quadrado vazio, 2 correntes e conto o terceiro ponto de base. Aí, eu faço novamente 10 pontos altos. Aqui fiz mais 10 pontos alto, 2 correntes, no último ponto de base eu coloco um ponto alto, 2 correntes, faço aqui, ó, mais um ponto alto, 2 correntes e conto aqui, ó, o terceiro ponto de base, coloco um ponto alto. E aqui, como é a terceira uva, eu faço mais 10 pontos alto aqui. 10 pontos alto. Aqui, pessoal, já terminamos um desenho do cacho de uva, ó, faz 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Aqui, ó, é a divisão de um desenho para o outro, é só repetir todos os pontos de base, ok? Depois que eu fiz aqui, ó, os 4 pontos altos, eu continuo fazendo as 2 correntes, e a partir daqui, ó, vocês vão fazer igual aqui, ó, os 3 quadradinhos vazios, 1, 2, e aqui em cima do terceiro ponto de base, vão fechar um quadradinho igual eu fiz aqui, vão colocar os 10 pontos altos e vão repetir essa sequência que eu acabei de explicar aí na carreira de número 17. Aqui, pessoal, então eu finalizei a carreira de número 17, tá? Conforme eu expliquei no bloco anterior, aqui terminamos mais uma vez de fazer a uva, né? Que é como se fosse uma bolinha, né? A uva, aqui 2, aqui 3. Então, aqui eu fui fazendo por toda a extensão do trabalho, igual no final eu disse lá. A gente termina com os 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a carreira de número 18, eu já fiz 3 correntes, virei o trabalho, já fiz aí mais 3 pontos altos, dei uma adiantada aqui na carreira, eu vou explicar agora. Então, aqui, ó, eu fiz um quadrado vazio, 2, todos os quadradinhos aqui são separados por 2 correntes. E aqui, pessoal, eu fiz 2 correntinhas e fechei um ponto alto aqui em cima deste ponto de base. 2 correntes e contei 1, 2, 3 e fechei um ponto alto. 2 correntes, contei 1, 2, 3 e fechei um ponto alto. 2 correntes, aqui contei 1, 2, 3 e fechei aqui um ponto alto. Dentro destes quadradinhos de base aqui, ó, eu tenho 2 pontos altos em cada um deles, tá? Contando tudo aqui, com os pontos aqui na base também, eu fiquei com 10 pontos altos aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, e no último ponto de base aqui, eu coloquei um ponto alto. Aqui é a mesma situação deste lado aqui, os 10 pontos altos, e aqui é o lado oposto do início, 2 correntes, terceira aqui ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto aqui. Eu fiz o restante dos quadradinhos, aqui a divisão com os 4 pontos altos, e aqui eu recomecei igual aqui no início, tá? Então, é só seguir fazendo desta maneira que eu acabei de demonstrar aqui na carreira de número
18. Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer a carreira de número 18, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui vão ser 2 uvas, igual aqui, ó. Então, assim eu fiz por toda a extensão aqui do meu pano. Chegando aqui no final, depois dos 10 pontos alto aqui, eu fiquei com 6 quadrados vazios e 4 pontos alto aqui no final. Para a carreira de número 19, pessoal, agora nós vamos virar aqui o trabalho. E agora nós vamos fazer um cacho aqui de uva por vez, tá? Porém, a gente não corta a linha do nosso trabalho, tá? Nós vamos fazer ele aqui uma ponta direto, depois vamos descer e fazer a outra. Mas para quem tem dificuldade de fazer este processo, tá? A dica que eu dou é você caminhar com os pontos baixíssimo, aqui, já com o pano virado, tá? Pelo lado direito. E você vai fazer, pessoal, dos dois lados, ó, daqui, desse quadradinho até aqui, você vai trabalhar carreiras de ida e volta, porém vai colocar ponto baixíssimo sempre dos dois lados aqui do nosso trabalho, tá? E quando terminar o pano todo, você vem fazendo as correntinhas e o ponto baixo, correntinha e ponto baixo para dar o acabamento. Mas eu vou fazer aqui com ele já direto aqui o fio para não cortar. Então, aqui, ó, para a gente começar, eu faço as 3 correntinhas. O primeiro ponto de base aqui, eu coloco o ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado e 1 na base. Assim. Aí, eu vou trabalhar aqui quadradinhos vazio, 2 correntes, ponto alto. Fiz os 4 quadradinhos aqui, agora nós vamos trabalhar em cima da uva. Então, aqui eu coloco 2 pontos altos dentro do quadrado, um ponto aqui, completo todos os pontos de base e preencho este último quadrado. Nós temos que ficar com 16 pontos alto aqui. Olha, pessoal, já fiz os 16 pontos alto aqui. Coloquei 2 correntes, um quadrado vazio, e aqui é outra uva também que nós temos que fazer igual aqui, ó, 16 pontos alto, tá? Aí, depois que você fizer os 16 pontos alto, até aqui esse quadradinho que vai dar, repitam 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazio, tá bom? Olha, então aqui eu fiz os 16 pontos alto, igual eu expliquei aqui. Fiz 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E o último quadradinho de base, pessoal, eu fiz um total aqui de 4 pontos altos. Sempre 2 pontos altos dentro do quadrado. A partir daqui, ó, a gente tem que voltar com o trabalho. Então, nós vamos fazer aqui, ó, uma corrente, vira aqui o pano. E vamos trabalhar assim, ó, os pontos baixíssimos. Introduz a agulha aqui, ó, no primeiro ponto de base, laça aqui, ó, e faz, ó, um ponto baixíssimo. Mais um e mais um. Então, são 4 pontos baixíssimos, aí eu subo as 3 correntinhas e 2 pontos altos dentro do quadrado e 1 na base. Aqui a gente volta fazendo todos os quadradinhos aqui, ó, de base, tá? Ó, a gente vai fazer todos os quadrados aqui, que são 3, e nós vamos repetir, ó, os 16 pontos alto, quadrado vazio, 16 pontos alto, e aqui nós vamos trabalhar só 3 quadradinhos aqui de base, tá bom? Então, é só fazer aqui, que eu já venho nesta parte aqui. Então, aqui, pessoal, eu fiz os 16 pontos altos, trabalhei 3 quadrados vazio, e aqui, ó, no último quadradinho de base, eu fiz o total de 4 pontos altos, ó, igual eu estou mostrando para vocês. E aqui nós estamos no avesso aqui do pano, e a gente tem que voltar. E quando a gente volta nesta técnica, eu tenho que fazer um ponto alto alongado. Então, aqui você vai fazer um laço aqui da linha na agulha, e vai pegar aqui, ó, no último ponto, tá? No último ponto aqui de base, ó. Você pega a agulha e vai tirar uma vez,
2 vezes e 3 vezes, ó. E para voltar, sim, façam as 3 correntinhas, vira aqui o trabalho, e aqui no último ponto de base você coloca um ponto alto, mais 2 aqui dentro do mesmo quadradinho e um na base, né? Pra gente poder fazer o nosso cantinho de borda. Então, aqui, ó, vocês podem observar que o lado aqui de fora já tá ficando pronto, tá bom? E aqui agora nós vamos fazer 1, 2, 3 quadradinhos vazios para ficar igual aqui, ó, com 10 pontos altos aqui em cima desta uva, tá? Então, até aqui eu vou fazer para vocês olharem como que a gente faz aqui a divisão, ó, 2 correntes e um ponto alto para fechar um quadrado vazio, aqui 2 correntes ponto alto, e aqui a gente conta o terceiro ponto de base e faz um ponto alto, e daqui para frente a gente faz 10 pontos altos. Fiz aqui, ó, meus 10 pontos altos, 2 correntes, no último ponto de base eu coloco um ponto alto, 2 correntes, aqui a gente já tá preparando a base para quando voltarmos nós vamos fazer a última uvinha. E aqui, ó, terceiro ponto de base, coloca um ponto alto. Então, ficou assim. Agora, eu trabalho novamente um total de 10 pontos altos. Fiz aqui, então, pessoal, mais 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, tá? Aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto para fechar um quadradinho. O último quadrado, eu coloquei um total de 4 pontos altos. Nós temos que voltar, tá? Então, quando eu volto aqui pelo que eu estou do lado direito do pano, eu tenho que trabalhar, ó, uma corrente, vira aqui o trabalho e faz os pontos baixíssimo, certo? Então, você pega aqui, ó, o primeiro ponto, laça aqui a linha e passa na argolinha, ó, 1, 2, 3 e 4. Terminou aqui, subam as 3 correntes e faz o cantinho de borda. Já fiz aqui o meu cantinho de borda e os 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu tenho que fazer 2 correntes, terceiro ponto de base eu fecho um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base eu fecho um ponto alto e aqui o último ponto alto. Agora a gente vai começar a fazer a última uvinha bem aqui no meio, então aqui eu coloco um total de 10 pontos altos e em cada quadradinho de base 2 pontos altos. Terminei aqui de fazer os 10 pontos altos, do lado oposto a mesma coisa, a gente trabalha 2 correntes, terceiro ponto de base, coloca um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no terceiro ponto de base, e aqui, ó, o último pontinho a gente faz 2 correntes e aqui completa o restante dos quadradinhos, só o último lá, quadradinho que a gente tem que fazer os 2 pontos altos aqui dentro e um aqui na base. E esse lado aqui é o lado que a gente tem que fazer o ponto alto alongado, ó. Então, introduz a agulha aqui no último ponto de base, eu tenho 3 laçadas, ó, tiro uma, tiro 2 e tiro 3. Para voltar, 3 correntinhas, vira aqui novamente o trabalho. Vamos caminhando aqui, fazendo os 4 pontos altos e os quadradinhos vazios, tá? A gente vai fazer 3 quadrados vazios, depois vai preencher aqui um total de 16 pontos alto aqui. Então, aqui, pessoal, olha, nós fizemos, né, os 16 pontos altos, igual nas explicações anteriores aqui, ó, né, colocando 2 pontos altos aqui e aqui dentro desse quadradinho, mas os na base dá um total de 16 pontos altos, os 3 quadradinhos vazios e aqui os 4 pontos altos. Esse aqui, ó, é o lado dos pontos baixíssimos. Então, a gente vai fazer aqui, ó, uma corrente, vira o trabalho, faz aqui os 4 pontos baixíssimos, e continua a fazer ali os quadradinhos e repetir os 16 pontos altos, né? Porque é a carreira ali que a gente repete os 16 pontos altos. Então, aqui, pessoal, eu repeti os 16 pontos altos, 2 quadrados vazios e os 4 pontos altos aqui.
Neste momento, ó, a gente tem que fazer o ponto alto alongado. Então, ó, no último ponto de base aqui, ó, eu introduzo a agulha, puxo o fio e tiro, ó, uma laçada, 2 e 3. Faço as 3 correntes, volto aqui, viro o pano, né? Pra gente poder voltar as 3 correntinhas. E aqui eu tenho que preencher, né, os 4 pontos alto. Fiz aqui, ó, os 4 pontos alto e um quadradinho vazio. Agora a gente tem que fazer aqui mais um quadradinho, 2 correntes, conto o terceiro, ó, 1, 2, 3 e faz um ponto alto. Aí nós temos que a partir daqui ficar com 10 pontos altos. Então aqui eu já tenho 10 pontos altos eu fiz aqui e coloco no terceiro ponto de base aqui um ponto alto para fechar o quadradinho. Aqui, ó, faço 2 correntes mais um quadrado vazio e o lado oposto aqui a gente tem que colocar os 4 pontos altos aqui, ó. Então, eu vou esticar ele aqui na mesa para vocês observarem, ó, como é que tá ficando o nosso cachinho de uva. Agora aqui, pessoal, a gente tem que voltar com os pontos baixíssimos, façam a correntinha, virem o pano e façam aí os 4 pontos baixíssimos e os 4 pontos altos. Fiz aqui os 4 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto aqui para fechar um quadrado vazio. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer mais 2 correntes no terceiro ponto de base, um quadrado aqui, a gente vai fechar vazio, terceiro ponto de base, faz ali 2 correntes e fecha aqui. Então, a gente fica aqui em cima dos pontos alto de base com 3 quadradinhos, tá? Ó, contando com isso aqui, eu já tenho 4. E assim, a gente vai fazendo agora até terminar com 4 pontos altos lá na pontinha, né? Aqui, ó, é o lado que a gente tem que fazer o ponto alto alongado, ó, fiz os 4 pontos altos, ó, laço o fio, ó, no último ponto aqui da base, eu tiro, ó, 1, 2, 3, para voltar as 3 correntinhas, aí vira aqui o trabalho, aí vem, faz os 4 pontos altos, ó, põe o ponto aqui no último ponto de base e vai fazendo. Agora aqui, pessoal, até chegar lá na pontinha do nosso barrado, a gente vai só diminuindo aqui os quadradinhos, tá? Ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Ó, aqui eu vou ficar com 3 quadrados vazio. Daí eu coloco aqui, ó, 2 pontos alto dentro do quadrado na base, uma corrente, que aqui eu tenho que fazer os 4 pontos baixíssimo. Então, vamos lá, ó. Tá quase terminando já aqui uma primeira ponta do trabalho, ó. É só introduzir assim, a agulha, laça lá e passa dentro da argolinha. 3 correntes, aí a gente sobe aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Agora, 2 correntes. Aqui a gente vai ficar apenas com um quadradinho, ó, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. E esse lado aqui, ó, é o lado das alcinhas, então a gente tem que laçar o fio no último ponto aqui, ó, de base. Eu vou tirar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí eu volto aqui, ó, 3 correntes, viro o trabalho aqui. Aí eu vim com ele aqui pro lado direito aqui, ó, do meu pano. Deixa eu dar uma abertura aqui para vocês poderem observar. Ó, então esse é o canto aqui que já ficou pronto, tá? E aqui agora a gente vai fazer os últimos 4 pontos alto e depois vai descer aqui, ó, com as correntinhas, tá? Então, nossa uvinha ficou assim. E agora, vamos lá. Pra poder, depois a gente já dar início aí no segundo motivo ali, para ajudar vocês a continuar o trabalho. Então, aqui, ó, são 2 pontos altos, né, dentro do quadrado e na base. A gente já tinha colocado ali, ficamos com 4, ó.
Agora aqui, pessoal, é só fazer as 3 correntes e começar a descer aqui com um ponto baixo no último ponto aqui de base, ó, tá? Aí vocês vão prendendo aqui, ó, um ponto baixo no ponto de base, ó, as 3 correntes, não precisa apertar. Aí já vem trazendo aqui, ó, estamos chegando aqui já próximo do final, ó, um ponto baixo, 3 correntes. Olha, então ele tá ficando assim, desta maneira aqui, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Então, ó, aqui nós já fomos fazendo um lado, que ele já vai fechando o trabalho, e aqui agora nós estamos descendo com o ponto baixo e as 3 correntes. Pessoal, aqui para finalizar, né, ó, no último pontinho aqui, e para partirmos para o outro desenho, ó, façam uma corrente, laça aqui a agulha, ó, na linha, e no último ponto de base aqui faz um ponto alto, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base, tá? Então, assim ficou, ó, o nosso motivo já finalizado, sem precisar cortar a linha, né? Que isso já adianta um pouco aí o processo. E a partir daqui começa, ó, novamente nesta carreira aqui, tá? Para poder fazer o trabalho. Agora, para quem não utilizou esta técnica, aqui, como eu falei, né, dos dois lados vocês iam fazendo os 4 pontos baixíssimos, tá? Dos dois lados até chegar lá em cima. Aí, quando terminar todos os desenhos aqui do barrado, né, aí você amarra o fio aqui do lado direito e vem subindo com as 3 correntes ponto baixo, 3 correntes ponto baixo. Aqui em cima, vocês vão fazer 4 pontos baixos, porque tem 4 pontos altos, e depois, né, desce com a linha, né, a agulha, e vai trabalhando. Aí aqui na divisão a mesma coisa, só uma correntinha, tá? Para quem fez dos dois lados com os 4 pontos baixíssimos. Agora, quem fez igual eu expliquei aqui no vídeo, daqui para frente agora é só continuar aqui a fazer a partir desta carreira aqui. Mas vamos dar continuidade aqui para vocês verem como é que faz. Então, aqui, pessoal, nós vamos começar o próximo motivo. Aqui inicia a carreira de número 19 em diante, porque a gente está fazendo motivo de cada vez, porém não estamos cortando o fio. Para quem está cortando a linha, é só amarrar o fio aqui. Então, 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, aqui 16 pontos altos, igualzinho aqui, ó. Depois é só ir seguindo essa primeira explicação aqui, que a segunda vai dar certinho. E aqui é outra uvinha, com os 16 pontos altos, aqui um quadradinho de separação, 4 quadrados vazios, e aqui é o final, que a gente tem que voltar com os 4 pontos baixíssimos. Então, aqui, pessoal, eu virei meu trabalho, fiz os 4 pontos baixíssimos e fiz aqui, ó, as 3 correntes, depois 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Repeti 3 quadrados vazios aqui, repeti os 16 pontos altos de novo, porque é como se fosse essas duas uvinhas que nós estamos fazendo assim. Então, aqui eu repeti tudo e fiz aqui os 3 quadradinhos e aqui os 4 pontos altos no final. Aqui, para a gente voltar, temos que fazer o ponto alto alongado, ó. Então, introduz a agulha aqui no último ponto de base e tira, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Para quem tá com o fio cortado, né, que vai trabalhar ele cortando ele, daqui é só voltar também com os 4 pontos baixíssimos, tá? Eu tô fazendo a técnica de não cortar a linha. Então, para voltar, é só fazer as 3 correntes, vira aqui o trabalho e vão subindo aí os 4 pontos altos. Olha, pessoal, então aqui nós já estamos na carreira de número 21, tá? Contando igual aqui do lado oposto aqui, ó, nós estamos nessa carreira aqui, ó, tá? Então, a partir daqui, pessoal, vão fazendo este lado aqui, ó, é sempre o lado dos pontos baixíssimos, e esse lado aqui é o lado das alcinhas, tá? Agora aqui, ó, depois que eu fiz esta carreira aqui de número 21, né, que já terminamos essa uvinha, agora nós vamos começar a fazer esta última uva aqui, a pontinha do trabalho. Então, aqui é só voltar com os 4 pontos baixíssimos, tá? E fazer aqui, ó, começar a fazer essa sequência aqui, ó, deste outro motivo. E quando chegar deste lado aqui, a gente vai fazer o ponto alto alongado, depois para voltar
as 3 correntinhas. Se ficar alguma dúvida, pessoal, é só voltar nessa primeira explicação para fazer todos os outros motivos do nosso barrado, tá bom? Então, eu vou terminar o meu aqui, daqui a pouquinho eu volto para a gente finalizar. Então, aqui nós aprendemos a fazer o primeiro motivo juntos, o segundo eu comecei a explicar e pedir para vocês continuarem aí. E fiz aqui o terceiro, já estou aqui na posição de 3 correntinhas, para eu poder fazer os 4 pontos altos. Então, aqui, ó, no primeiro ponto de base, um ponto alto, 2 pontos altos dentro do quadradinho, e um aqui na base. Então, aqui nós já vamos finalizar com as 3 correntes, e vai descendo aqui com ponto baixo para prender. 3 correntes, e aqui, ó, o ponto baixo no último ponto, aqui de base da carreira, né? Que fica abaixo aqui do trabalho, ó, 3 correntes. Então, assim, pessoal, vamos terminando já o nosso trabalho, fazendo este acabamento. Estamos nos aproximando do final, aqui o ponto baixo, 3 correntes. E no último pontinho aqui, ó, eu gosto de fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, alonga o fio aqui e corta. E assim, nós já terminamos aqui de fazer o último motivo do nosso barrado, tá, pessoal? Para quem fez a técnica de não cortar o fio, é isso. E para quem optou e que acha mais fácil ir cortando o fio por motivos, né? Aí começa aqui, vai até esse ponto aqui, trabalha 4 pontos baixíssimos dos 2 lados e faz tudo isso aqui até o finalzinho, tá? Isso vale para todos os desenhos, ó, amarra o fio aqui, vai até aqui, trabalha carreiras de ida e volta até o finalzinho. E aqui também, ó, amarra o fio aqui e trabalha até aqui, ó. Faz, né, todas as carreiras que eu expliquei. Aí, depois que terminou tudo, do lado direito do pano, tudo do lado direito para começar, tá, pessoal? Amarra a linha aqui, faz 3 correntes, ponto baixo, assim, sobe. E aqui onde tem os 4 pontos altos, façam os 4 pontos baixos. Aí, desce. Aqui também uma correntinha, bem na divisão do trabalho, e assim, sucessivamente vão fazendo aí o trabalho de vocês. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, foi feito com muito carinho, tá? Se gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição, ativa o sininho para você receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e lá nas redes sociais no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal, certo, pessoal? Então, eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!